Boa tarde, estamos começando o Correspondente Internacional, programa de quinta-feira com notícias internacionais aqui na Causa Operária TV. Já convido você para assistir o nosso programa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as eleições na Venezuela, com reportagem da Telesur, o Telesur Notícias. A gente vai falar um pouco também com reportagem a respeito do Chile. E o tema principal é a Espanha, militares do alto escalão aí que fizeram parte aí do período final da ditadura franquista, hoje já tentam colocar as manguinhas de fora na Espanha, acusando o governo do PSOE e do Podemos, que é um governo ultra-reformista e imperialista, de ser um governo, na verdade, social-comunista, segundo eles. E eles ameaçam realmente a Espanha aí com um golpe militar. Está muito perigosa a situação na Espanha. A gente vai falar sobre isso daí para trazer mais detalhes para a gente com o nosso companheiro Cláudio Martini, que está lá em Barcelona. Daqui a pouco a gente fala com ele. Mas primeiro vamos convidar vocês aí, companheiros que estão assistindo a Causa Operária TV, a curtirem o nosso vídeo, a se inscreverem também no nosso canal. Já somos mais de 88 mil inscritos na Causa Operária TV. A tornarem-se membros da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99 por mês. Você faz uma contribuição muito importante, muito significativa para a construção dessa TV revolucionária, anti-imperialista, comunista, marxista, antigolpista, que é a Causa Operária TV, para a gente poder melhorar aqui a nossa infraestrutura, nossa produção técnica, né, a qualidade dos nossos programas também, para manter a programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, para aprimorar essa programação ao vivo, para trazer mais conteúdo para vocês. Isso daí a gente só vai conseguir se tiver um apoio financeiro dos companheiros que assistem a gente, porque afinal a gente não recebe apoio de capitalistas e nem recebe apoio do Estado. A gente se mantém através das contribuições voluntárias da classe trabalhadora como um veículo operário que somos, né? Então, se você puder, torne-se membro da Causa Operária TV. É apenas R$ 7,99 por mês. Você pode clicar no botãozinho aqui embaixo do vídeo Seja Membro para já se tornar membro do nosso canal. Também comente à vontade aí no nosso chat. A gente vai ler os comentários conforme for possível aqui. Vai ler também os companheiros que estão aparecendo no nosso chat, interagindo com a gente. Compartilhe também o nosso programa nas redes sociais, em todas as redes sociais que você fizer parte aí, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, por e-mail também. Envie o link aí para todos os seus amigos, todos os seus companheiros, para que conheçam a Causa Operária TV e para que assistam a programação da Causa Operária TV, uma programação sem dúvida nenhuma especial aí para a classe trabalhadora, que não tem nada igual no mundo, igual a programação da Causa Operária TV. Então compartilhe aí, ajude a disseminar o nosso canal. Bom, vamos ver o Telesur Notícias em português, trazendo detalhes a respeito das eleições legislativas que vão ocorrer na Venezuela nesse domingo, em que as forças chavistas aparecem como francas favoritas para vencerem. A direita ela ainda está meio frouxa, né? Mas a gente sabe que a eleição é sempre uma oportunidade para a direita tentar desestabilizar de alguma maneira a Venezuela. Vamos ver aí o Telesur Notícias em português, noticiário da rede de notícias Telesur. Daqui a 10 minutinhos a gente volta para prosseguir o nosso programa. Como estão? No próximo domingo, dia 6 de dezembro, os venezuelanos e as venezuelanas vão às urnas para eleger os seus deputados e deputadas para a Assembleia Nacional. Hoje, o nosso jornal é especial para falar deste tema. Eu sou André Vieira e este é o Telesur Notícias em Português, especial Venezuela. A
A Assembleia Nacional da Venezuela está em desacordo com a lei desde 2015 e tem sido marcada por uma baixa atividade legislativa. Por outro lado, centrou sua atividade na confrontação política durante este período de 5 anos. Os detalhes na matéria de Leonel Retamal Munhoz, nosso correspondente em Caracas, capital da Venezuela. A opinião pública venezuelana avalia negativamente os deputados da Assembleia Nacional que entregam seus mandatos em 2021 após 5 anos no comando do Poder Legislativo da Venezuela. Eu estou decepcionada. Decepção. Eu estou decepcionada porque não têm feito nada. Depois reclamam e dizem que não deixaram eles. Fez muito dano para o país, acho que não fizeram nada produtivo, atrasaram o país e se aproveitaram da instituição para fazer golpe de Estado, tentaram fazer um golpe parlamentar, foi uma assembleia que não contribuiu em nada. Precedida por fortes protestos de 2014, a oposição venezuelana ganhou a maioria da Assembleia em 2015 com uma campanha que prometia melhorias econômicas no país. Assim, comemoraram a noite de 6 de dezembro. E enquanto tomavam posse, marcaram o caminho de confrontação dos anos seguintes, nas palavras do primeiro presidente deste poder. Oferecemos num prazo de 6 meses, contados a partir da instalação da Assembleia Nacional. Propusemos um método para a mudança de governo por meio constitucional. Isso faremos. O governo por via constitucional. Isso lo haremos. No dia 10 de janeiro, durante a posse presidencial, a confrontação continuou e um mês depois foi reafirmada sua tentativa de derrubar o governo. Quando falamos do prazo de 6 meses, não é isso que os advogados chamam de prazo pré-exclusivo. Pode ser 2, 3, 5, 4, dentro desse período. O caminho foi marcado em 2015 com as primeiras sanções da administração Obama e aprofundadas por Trump, sob petição dos opositores. O objetivo das sanções é persuadir o governo da Venezuela para que mude comportamento. Durante todo esse tempo, houve uma disputa constante entre o poder legislativo e os outros 4 poderes do Estado venezuelano. Em 2017, aconteceu a posse na presidência de Júlio Borges e esse ano foi considerado um dos mais violentos, com guarimbas nas ruas e centenas de mortos, com perseguição de chavistas. Inclusive, alguns foram queimados vivos. Somada à aventura da autoproclamação do deputado Guaidó, como estratégia de mudança de regime através da força. Passaram a solicitar mais bloqueios econômicos, ações violentas nas ruas, até o ódio entre venezuelanos, mas também para um suposto governo de transição que não existe na nossa Constituição, mas utilizaram a Assembleia para aprovar um estatuto que justifica as ações de uma autoproclamação e, além disso, o roubo dos ativos na Venezuela. Segundo a pesquisadora venezuelana Interlaces, 3 de cada 4 venezuelanos considera que é importante ou muito importante a tarefa que pode cumprir a Assembleia eleita no próximo 6 de dezembro, para melhorar a qualidade de vida do povo. Inclusive, os atores políticos opositores que participam nas eleições tentam deixar para trás a administração anterior. Leonel Retamal Munhoz, Telesur, Caracas, Venezuela. A eleição do próximo dia 6 de dezembro na Venezuela elegerá 277 deputados e deputadas à Assembleia Nacional, que é como se fosse a nossa Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Só que lá não existe Senado. Eleições parlamentares de 2020 na Venezuela. Estão habilitados mais de 20 milhões de eleitores, participam 14.400 candidatos de 107 organizações políticas. Eles disputam 277 vagas na Assembleia Nacional para o mandato de 2021 e 2026. Desde a última terça-feira, 1º de dezembro, foi ativado na Venezuela o Plano República para garantir a segurança das urnas e dos locais de votação. Desde 1963, as Forças Armadas fazem a custódia do processo eleitoral. Este ano, mais de 250 mil agentes de segurança estarão envolvidos nesta função. Vamos garantir novamente o direito ao voto dos venezuelanos e venezuelanas. Pensem nisso quando estiverem cumprido a tarefa deste domingo, quando teremos uma nova Assembleia Nacional eleita pelo voto popular.
A Venezuela é conhecida por ser um país que realizou diversas eleições durante as últimas 2 décadas, processo que garante a experiência para este modelo que é considerado um dos mais seguros e transparentes em todo o mundo. A Venezuela tem uma ampla tradição republicana e, nos últimos anos, com a realização de mais de 20 eleições, podemos dizer com orgulho que contamos com um dos sistemas democráticos mais sólidos da região. Exemplo para o mundo. 25 eleições em 20 anos. 5 eleições em 20 anos. Terminamos aqui esta edição do Telesur Notícias em Português, especial Venezuela. Durante o domingo, 6 de dezembro, estaremos com uma programação especial em inglês, em espanhol e também em português. Nos despedimos com a música Tambores da Paz, de Raul Torres, na versão em português de Crônica Mendes. Nós somos a Telesur, o sinal informativo. Isso aí, valeu aí ao pessoal da Telesur, que faz aí o noticiário em português para os brasileiros, também para toda a comunidade em língua portuguesa. Bom, vamos tratar agora da questão da Espanha. A Espanha vive uma crise política gigantesca já há muitos anos, né? Essa crise aí que, na verdade, acompanha a crise capitalista mundial. No caso da Espanha, ela se expressa principalmente na questão do independentismo catalão, né? Então, vimos 2 fenômenos aí com a crise de 2008. Na verdade, a gente pode dizer que vimos 3 fenômenos. O primeiro foi uma mobilização de massas que atingiu a Espanha, porque o país foi um dos mais afetados pela crise na Europa. Espanha, Portugal, Irlanda, Grécia, Itália, né, os chamados países PIGs, um trocadilho aí em inglês, né, que significa os porcos, os países que mais se endividaram e que mais sofreram com a crise, principalmente uma crise de moradia na Espanha. Isso daí gerou uma intensificação aí da luta de classes, uma polarização política. O movimento operário começou a se mobilizar, a burguesia conseguiu conter isso daí com o partido pequeno burguês, o Podemos, né, que se apresentou como radical, mas que hoje faz parte do governo do PSOE. Por outro lado, a extrema-direita também foi mobilizada, num país onde a extrema-direita, na verdade, nunca saiu realmente do poder do Estado, né, desde a queda do franquismo. E com a crise dos partidos tradicionais, principalmente do PP, o Vox surgiu aí como um partido importante, já é o 3º partido do país. E, por outro lado também, um terceiro fator aí na crise espanhola é justamente a questão da independência da Catalunha, né? A gente viu aí nos últimos anos referendo sendo realizado, o povo catalão sendo massacrado pelo governo central espanhol, um movimento grande pela independência da Catalunha, levando a uma crise gigantesca na estrutura do próprio regime político espanhol, o que fez com que o PP não se aguentasse no governo e assumisse o PSOE do Pedro Sánchez, que também sofreu uma série de reviravoltas em seu governo e agora está junto com o Podemos para tentar sustentar aí o regime político burguês. Mas para a gente falar mais detalhadamente desse assunto, a gente conta com a presença hoje do nosso companheiro Cláudio Martini, direto de Barcelona, na Catalunha, para explicar um pouco aí como é que está a situação política, econômica e social na Espanha. Boa tarde, Cláudio, boa noite já para você aí na Catalunha. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Boa tarde, Vasco. Boa tarde, pessoal aí da COTV. Isso aí. Cláudio, uma coisa também que... Bom, queria que você só situasse resumidamente. Eu sei que para você que tem muitas informações é até meio difícil de fazer um resumo da situação, mas antes de a gente falar das notícias que a gente estava conversando anteriormente aqui, antes de começar o programa, queria só que você desse uma situada de como que é o regime político espanhol aí, que é extremamente direitista, né? Mesmo após a queda do franquismo, continuam as instituições aí
governadas pelo mesmo. Inclusive, a Espanha é uma monarquia até hoje, né? Queria que você falasse resumidamente aí como que é a situação aí na Espanha. Como você disse, a Espanha é um caso especial de monarquia, né? Porque o rei ele foi indicado diretamente pelo Franco para a transição política para a pós-democracia que a gente vive aqui. Tá? Então, na verdade, o rei ele, ele, ele já não existe. Ele foi uma vontade do ditador que permanece até hoje. O rei, a situação aqui em relação à monarquia reflete realmente a situação política do sistema político em geral da Espanha, né? O rei aqui ele abdicou pro, em benefício do filho dele, do Felipe, né? E, e ele fugiu da Espanha porque ele pode ser a qualquer momento indiciado pela Interpol mesmo, né? Então, afloreceram diversos casos de enriquecimento ilícito e corrupção do rei, e ele foi aí para uma colônia de férias, acho que na América Central. E agora a gente tem aqui o Felipe, que é o filho dele, que tem uma ficha mais limpa, mas que é o que procura manter a coesão política, supostamente, né? Sim. E queria saber aí, ô Cláudio, a questão do partido de extrema-direita, o Vox. Recentemente, há cerca de menos de 2 semanas, o Santiago Abascal, que é o líder do Vox, deputado, ele teve uma reunião, um encontro aí com alguns líderes da extrema-direita latino-americana, dentre eles a Maria Corina Machado, que é opositora do Nicolás Maduro, que já se reuniu com Bush, que já esteve aí como peça central de um dos muitos golpes de Estado aí que foram tentados contra o governo venezuelano, e que sempre foi considerada uma musa da luta pela democracia na Espanha. E aí ela aparece reunida com o Santiago Abascal, que é um fascista, líder do Vox, que a gente vai falar mais para frente aqui, que é um partido fascista. O Arturo Murillo, que foi ministro do governo da Jeanine Áñez na Bolívia, para mostrar que o governo realmente era um governo de extrema-direita, e o Eduardo Bolsonaro, né, que todo mundo aqui conhece, que é um fascista, que é um nazista mesmo, né, o Eduardo Bolsonaro. Eles estiveram reunidos aí por Zoom com o Santiago Abascal para falar sobre o perigo que a esquerda representa hoje no mundo, tanto na Espanha como na Venezuela ou como no Brasil, né? E isso mostra aí uma articulação da extrema direita, né? Ainda mais agora que o Trump saiu do governo dos Estados Unidos, o Vox aparece como uma liderança aí da extrema-direita, sendo ele de um partido imperialista, né? Como uma espécie de inspiração aí para a extrema-direita latino-americana e mundial. Queria que você falasse um pouquinho aí do crescimento do Vox, né? No regime político espanhol, e como que esse partido se apresenta na atualidade. Bom, o Vox aqui, na verdade, ele não é um partido novo que surgiu da nada, né? Ele é uma excisão do PP. Então, a ala mais direitista do PP que deu origem a esse partido. Inclusive, ele é como se fosse uma estratégia de marketing, de diversificação da cara do PP, que o PP realmente ele se afundou, se hundiu muito. É um partido que durante as últimas legislaturas teve um desgaste
monstruoso, né? Não sei como ele não deveria sequer seguir existindo lá, na verdade. É o nível de desgaste que ele sofreu. Então, nas últimas eleições aqui para o parlamento, o que aconteceu foi que teve realmente 2 eleições seguidas, onde o Sanches ele ganhou a primeira vez, mas ele chamou novas eleições, somente para conseguir uma maioria, que ele acabou não conseguindo essa maioria, mas o Vox teve um crescimento espantoso nessa segunda volta. Então, praticamente o Vox obteve um 10% aí do parlamento, que é muito para um partido tão recente, e com uma grande ajuda do próprio Pedro Sanches, do próprio PSOE, né? Foi a grande diferença entre a primeira e a segunda eleição que o Sanches chamou, praticamente imediatamente após sua primeira vitória, que ele já tinha garantido a primeira vitória, mas ele chamou uma nova rodada, supostamente para conseguir uma maioria no parlamento, mas quem realmente a grande modificação que ele conseguiu produzir foi esse grande crescimento do Vox, né, que é esse partido de extrema-direita, tem essa figura do Abascal como liderança e outras figuras do tipo que são figuras bem semelhantes ao próprio Bolsonaro mesmo, que são figuras que vieram aí que eram escondidas, né, que estavam, a gente fala do fundo da política, que não eram figuras proeminentes, que com a criação do Vox também chamou a atenção que o Vox ele cresceu na mesma medida que os Cidadanos diminuiu a sua representação, né? Os Cidadanos também eram uma escisão praticamente do PP, mas com uma cara mais civilizada. E agora a gente está aqui vivendo constantemente essa realidade do Vox. Ele tem muito espaço na imprensa. Embora eles digam muito que um dos principais discursos do Vox é que eles são perseguidos pela imprensa, a verdade é que eles têm uma amplíssima voz na imprensa que reproduz todos os absurdos que eles colocam, né? Que é bem equivalente ao Bolsonaro. Ô, Cláudio, já tem alguns companheiros aqui comentando, né? Golpe na Espanha, estão loucos? Pergunta a Tereza Dias. O Álvaro Faria também, golpe na Espanha? O título do nosso episódio é justamente uma pergunta. Golpe militar na Espanha, por quê? Porque na semana passada veio a público uma carta enviada por 73 ex-comandantes das Forças Armadas Espanholas, direcionada ao rei da Espanha, justamente ao Felipe VI, em que eles falam de um perigo enorme para a coesão nacional e também em uma deterioração da Espanha. Por quê? Por causa do governo justamente do PSOE Podemos, que é um governo da esquerda burguesa, o PSOE já assumiu o governo outras vezes na Espanha, mas a crise está tão gigantesca com o crescimento da extrema-direita que a gente está falando aqui do Vox, e agora os militares eles falam que o governo do Pedro Sanches, PSOE Podemos, com o Pablo Iglesias de vice-primeiro-ministro, é uma ameaça à coesão nacional, que, segundo eles, entre aspas, o governo é um governo de social-comunista, apoiado por filoetarras, ou seja, que são apologistas do ETA, né, o grupo armado basco, que deixou as armas há alguns anos, e independentistas. Então, eles
É o famoso discurso fascista que o governo de um governo de esquerda, mesmo que ele seja o mais moderado possível, é um governo comunista, comedor de criancinhas. É isso daí que os 73 ex-comandantes do Exército de Terra espanhol falaram para o rei Felipe VI nessa carta e expressaram a ele mostraram apoio para ele, entre aspas, nesses momentos difíceis para a pátria. Então, isso daí já faz com que o povo espanhol e os trabalhadores devam abrir os olhos, porque esses ex-comandantes aí do exército, tudo bem que não estão na ativa, mas eles representam aí uma ala do exército, pelo menos, que busca um golpe militar. Esses aí são militares retirados que serviram no final do período do regime franquista, a partir de 1964. Então eles pegaram inclusive o período de transição e certamente representam forças que ficaram desgostosas quando houve a transição aí da ditadura militar franquista para a pseudo-democracia que a gente vive hoje na Espanha. E além disso, um general retirado também, dessa vez do Exército do Ar, ou seja, talvez o equivalente, o Cláudio talvez saiba melhor, a aeronáutica espanhola, um general retirado, o general Francisco Beca Casanova, ele foi vazada uma mensagem de WhatsApp dele falando em fuzilar 26 milhões de espanhóis. O que não sei qual que é a intenção desse vazamento, mas é curioso que ele veio logo em seguida a essa carta que os generais, que os ex-comandantes enviaram ao rei espanhol falando sobre o perigo, a ameaça à coesão nacional, a desintegração da Espanha, causado pelo governo do PSOE e Podemos, taxado por eles de social comunista. Como é que está a situação aí? Como que repercutiu essa carta, essa declaração do general aí na Espanha e inclusive na própria Catalunha, né? Porque os militares espanhóis, eles, lógico, eles são totalmente contra a independência da Catalunha, como eles falaram aqui, um governo social comunista apoiado por filoetarras independentistas. Como é que isso tem repercutido na Espanha e também na Catalunha, Cláudio? Bom, Vasco, aqui, na verdade, esse tipo de ataque já é muito tradicional por parte do Vox. Agora, é uma novidade que os próprios militares estão fazendo eco do discurso do Vox. Mas a imprensa em geral essa própria frente ampla do PSOE com Podemos, né, e toda a esquerda, eles fazem vista grossa de todo o ataque fascista. Não há uma posição de confronto. Eles fazem ouvidos baixos e vistas grossas, né? Essa que é a verdade. E a própria imprensa publica isso como se fossem fatos menores, também não repercute. O que repercute muito aqui na imprensa é todo tipo de ataque em relação à Venezuela, né, ao Nicolás Maduro, justamente. Isso é muito tradicional aqui. Realmente é visto como eles têm, pela própria tradição imperialista, a questão da Venezuela repercute muito, mas o que acontece é que essa questão do apoio do EH Bilbao, que é o partido do País Vasco, o apoio deles ao governo do PSOE Podemos, isso repercutiu muito, né? Porque realmente em termos de histeria da extrema-direita. Mas eu acho que o fundo disso, que seria importante chamar atenção, é que justamente que a gente estava falando da questão da fragilidade não apenas do próprio governo
PSOL, Podemos, mas do sistema político em geral ganha. Né? Então, isso daí que está refletindo muito em termos de insatisfação popular. Realmente, a insatisfação com o governo, por motivos concretos, é muito grande, né? Porque não existe nenhuma perspectiva de uma saída para a crise que se aprofunda muito na Espanha. E a histeria da extrema-direita, ela é normal, mas ela se une a essa insatisfação, que não é uma insatisfação do ponto de vista da população esteja aderindo com a extrema-direita, mas sim uma insatisfação do ponto de vista do silêncio da esquerda em geral. Né? Então, justamente essa adesão do EH Bilbao, do país, dos partidos do país, da União dos Países Vascos, né, do elitismo vasco, ao governo, o Sanches, ele abriu um grande guarda-chuva. É bastante inédito isso, de ter é realmente inédito, mesmo do PSOE, conseguir um amplo apoio das esquerdas aqui na Espanha. E é isso que está acontecendo. Realmente uma frente ampla, mas as medidas concretas políticas não são medidas de esquerda, né? Na verdade, o que está em andamento aqui é uma administração dos fundos da União Europeia, 750 bilhões de dólares, como aconteceu nos Estados Unidos mesmo, né, que é esse fundo de socorro do Covid, que está sendo direcionado justamente para as empresas do mercado financeiro. Né? Então, a administração da distribuição desses fundos é o que está em jogo atualmente. É o fundo político de toda essa ações. Né? O próprio exército, né, tem esse fundo político, essa distribuição desse fundo de ajuda do Covid, 750 bilhões de euros. Que toda a esquerda, então, até uma esquerda que é a mais extrema esquerda, que é o EH Bilbao, que é a esquerda do País Vasco, né, que é realmente odiada pela extrema-direita e pelo PP, mas ainda mais que o próprio Talão, né, porque tem essa ligação que é parada, porque o ETA já entregou as armas e o EH Bilbao não é, né, é uma outra coisa. Eles assumem isso em termos de nacionalistas, né, que é típico da extrema-direita. Mas realmente está todas as políticas dentro do Sanches, que não mesmo só tinha uma direita do próprio PSOE que faz alguma oposição, mas é bem mínima. Mas está se formando isso, uma frente ampla, mas que não dá resposta, não tem nenhuma perspectiva de resposta realmente para os anseios da população. Uhum. Deixa eu agradecer aqui o Arthur Freitas. Desta vez eu consigo o ao vivo, que manda aqui um super sticker, assim como o para que postar só tendo Face. E o Álvaro Faria envia aqui um super chat. Muito obrigado pela contribuição. O 3.845 MR também está aqui com a gente. Agora, Cláudio, fala um pouco sobre essa questão aí da extrema-direita espanhola aí, do exército, dos militares, né, que são muito influenciados ainda. O próprio Vox, ele reivindica o legado do Francisco Franco, ele faz saudações franquistas, e a relação deles aí com esse sentimento
anticomunista total, né? A gente vê aí por esse posicionamento na carta, e também antisseparatista. Não, parece que na Espanha não é uma coisa... Tá tudo bem? Porque parou aqui o som, o áudio, mas... Bom, teve um probleminha aqui, mas vamos continuar. Na Espanha parece que não existe essa separação aí entre o anticomunismo e o antisseparatismo, né? Parece que uma coisa está ligada à outra. A extrema-direita é, inevitavelmente, naturalmente, anticomunista e anti-catalã, anti-bascos, né? Como é que é esse sentimento aí da extrema-direita espanhola e franquista, né? Extrema-direita franquista, anticomunista e antisseparatista. Eles são negacionistas do franquismo, né? Eles negam todos os crimes do franquismo. Bem na linha do Bolsonaro mesmo, realmente eles demonizam o comunismo, embora não seja um aspecto colocado, porque mesmo o Partido Vasco ele é um pouco mais à esquerda, mas aqui a gente não tem nenhum posicionamento. O Partido Comunista está integrando, o Partido Comunista realmente está integrando o governo do Pedro Sánchez, mas em termos, o Pedro Sánchez ele está aplicando uma política neoliberal mesmo. O governo não tem divergência política prática com a própria extrema-direita, né? Não tem um programa, mas o ataque vai nessa linha realmente da questão do separatismo. É uma histeria da extrema-direita. Não é baseado em fatos concretos, né? Ou seja, não tem nenhum avanço, porque justamente pela questão da formação dessa frente ampla, pelo apoio que o Sanches está recebendo das próprias forças independentistas, não está tendo nenhuma movimentação em relação a essas forças. Tá realmente adormecida a questão do independentismo, está focada na questão do Covid, né? A população também está muito mais preocupada agora, atualmente, com a questão do Covid que com a questão do independentismo. Mas a extrema-direita leva adiante uma histeria em relação a isso, que não se baseia em uma... Não está se baseando em uma realidade, em fatos reais em relação ao independentismo. Está realmente adormecido nesse momento, essa questão. Agora, uma coisa, Cláudio, depois do franquismo, houve o pacto ali, né, da transição para manter a estrutura intacta, praticamente, do regime fascista. E como que tem sido aí um regime, a Espanha, o regime espanhol, é realmente uma ditadura controlada aí pela direita, as instituições, e também qual é o papel dos militares? Eles têm grande poder no regime político espanhol hoje em dia? Bom, aqui a gente pode dizer que é uma situação mascarada, obviamente, né? Mas a gente sabe que o controle sobre o judiciário é absoluto por parte do franquismo, controle sobre a imprensa também, né? A ligação com a monarquia é muito forte. A gente tem aqui, inclusive, a igreja, toda a estrutura da igreja sustentada pelo Estado, essa igreja fascista mesmo, né? Escolas fascistas permanecem, ajuda muito forte a Igreja Católica, e as próprias forças econômicas, as principais indústrias
ligação muito forte com o franquismo, né? Bom, o PP praticamente é um partido franquista, o PP, e o PSOE, embora seja supostamente uma esquerda que foi ressuscitada justamente nesse período da transição, porque era um partido de esquerda que tinha sido morto, todos os seus líderes foram executados e exilados. Ele foi ressuscitado por ocasião da transição. Mas na direção dos barões, os barões do PSOE, eles são extremamente franquistas também, né? Então existe um controle disciplinar muito forte por parte do exército. Haja visto a própria reação ao independentismo que foi aplicado plenamente esse artigo 155, que é um artigo que foi uma exigência dos militares na Constituição de 78, para poder viabilizar a transição, além da própria monarquia, esse artigo que permite a intervenção do poder real nos diversos territórios, como aconteceu aqui na Catalunha. A gente está praticamente sob intervenção desse artigo 155, que é como se fosse um ato AI-5, né, que foi inserido nessa Constituição de 78, que dá amplos poderes para uma intervenção mesmo, como foi feito. Foram enviadas tropas aqui para repressão, não chegaram ao ponto de matar, de uso de violência letal, mas chegaram muito, muito próximo. Mas justamente aqui o independentismo catalão teve um posicionamento extremamente pacifista, e o uso da violência física foi muito grande, né? Então, por aí, a gente fica que isso é um reflexo claro da estrutura que existe, ou seja, que existe uma por trás. O exército não se colocou diretamente, mas houve um movimento nesse sentido, né? E a própria polícia nacional, que seria a polícia federal, ela cumpriu esse papel de duramente esse plebiscito, né? Que foi uma tentativa de plebiscitária de fazer um processo de votação, de plebiscito, né, totalmente pacífico, mas que foi violentamente reprimido. Deixa eu lembrar todo mundo que está assistindo para vocês acessarem o site da Causa Operária TV, cotv.com.br. Nesse site aí vocês podem ter acesso a todos os vídeos do nosso canal, são 10 mil vídeos. É muito mais fácil você encontrar os programas antigos, entrevistas, análises, vídeos soltos aí, do que no site, né, cotv.com.br, do que no YouTube mesmo, né, onde a navegabilidade não é boa. Além disso, no site da COTV você pode se inscrever ali para receber as notificações sempre quando houver um vídeo novo na COTV ou um programa começando na nossa grade 24 horas por dia. Você também pode assistir a programação 24 horas no site da cotv.com.br. Assim, assinando aí a notificação, você vai receber a notificação sempre quando tiver alguma coisa nova na COTV, para não perder nada da nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, queria agradecer bastante aí ao Cláudio. A gente vai continuar acompanhando de perto a situação na Espanha, né? Uma situação aí perigosa, um tanto quanto atípica, inclusive, né? Como o companheiro Cláudio falou aí, de os militares se pronunciarem de uma maneira tão incisiva a respeito da situação política no país.
Você fica agora com o J5, Jornal de Notícias da Tarde da Causa Operária TV, ou então você também pode assistir a live das 5 do companheiro Rui Costa Pimenta no canal do DCM, também agora às 5 da tarde. O correspondente internacional volta na próxima quinta-feira às 4 da tarde e novamente eu gostaria de agradecer ao companheiro Cláudio aí pelas informações valiosíssimas e também pela análise para mostrando aí para a gente como que anda o panorama político na Espanha aí com um regime dominado por fascistas. Muito obrigado, Cláudio, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso programa. A gente volta então na próxima quinta-feira às 4 da tarde com mais um correspondente internacional. Tchau!